dia, pessoal. Bom dia. Agora esfriou, ficou melhor ainda, né? Bom dia. Para quem veio pela primeira vez, nós estamos fazendo uma série de mensagens, trazendo uma série de mensagens baseado nos diálogos de Moisés, baseadas nos diálogos entre Moisés e Faraó, né? A Bíblia é um livro muito especial. A Bíblia registra momentos muito felizes aí da história da humanidade. E existem momentos em que em nenhum lugar ficou registrado alguns diálogos que as pessoas tiveram com os profetas, ou países, ou alguns momentos. E um dos momentos em que a história é muito especial, a história da palavra de Deus fala com muito carinho, é o momento em que o povo estava para sair do Egito. Moisés e Faraó tiveram 10 diálogos, conversaram cerca de 10 vezes. E se você prestar atenção nesses diálogos, se você prestar atenção nessas conversas, você vai descobrir que essas conversas, elas mostram muito daquilo que está relacionado com a incredulidade humana ao nosso redor, com os argumentos contrários à palavra de Deus, ou argumentos contrários à fé, contrários ao relacionamento com Deus, que a gente vive todos os dias, quase que constantemente aí nas nossas experiências. Eu quero me convidar a ler apenas um texto pequeno da palavra de Deus hoje, relembrando algumas falas. Na primeira fala, Faraó disse, o que Faraó disse? Não sei quem é. Moisés chegou para Faraó e disse assim, deixa o povo de Israel partir para me adorar. E Faraó disse, eu não sei quem é o Senhor, nem tampouco vou deixar sair a Israel. A primeira fala. Na segunda fala, Faraó disse o seguinte, quando Moisés já está insistindo, com Faraó para que ele deixe o povo, para que ele deixe a nação sair, Faraó fala assim, vocês estão distraindo o povo. Isso é distração. Então o que foi que nós usamos, como foi que nós tomamos esse texto na mão, e você vai aprender algumas coisas. Na primeira fala, Faraó basicamente ele esboça todos os argumentos básicos do ateísmo, daquelas pessoas que usam argumentos e não acreditam em Deus. Não sei quem é, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, não quero saber desse negócio de religião, nem quero que as pessoas me perturbem com isso. Isso acontece muito com as falas de Faraó. No segundo momento, Faraó usa aquele argumento de que, olha, religião, essas coisas de Deus, isso é uma distração, tem o seu lugar, é bom, às vezes ajuda, às vezes faz bem, etc. Faraó usa o argumento de que culto, religião, relacionamento com Deus é distração. E vem a terceira fala, o terceiro diálogo. E o terceiro diálogo, a coisa começa a mudar. Não é como o primeiro diálogo. Deus começa a mandar as pragas. E na terceira fala de Faraó, ele fala algo que tem muito a ver com aquilo que nós chamamos de fundamentos do utilitarismo. Quando o Faraó fala assim, Moisés, tire de mim as rãs. Tire de mim as rãs. Tá bom? Vamos ficar de pé para ver se a gente consegue. Terceira fala do Faraó, o texto é bem simples. Vamos ficar de pé, vamos ler juntos. O livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 8. Gostaria que você pudesse relembrar um pouco esse texto. Vamos ler todos juntos? E Faraó, vamos juntos pessoal, vamos juntos? E Faraó e Arão e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. Pode sentar. Vamos orar, fazer oração. Querido Deus, abençoa este momento, Deus, abençoa esse instante, Pai. Abençoa, Deus, essa reflexão,
sua tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que esse instante que nós vamos passar aqui, que esse momento que nós vamos refletir, ó Deus, sobre as falas de Faraó, sobre esses momentos difíceis do relacionamento que o homem tem muitas vezes com a incredulidade, as respostas de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a tua bênção, a tua graça, nós pedimos, ó Deus, a tua presença, o teu Espírito, ó Deus, venha sobre nós, que a tua graça venha sobre nós, que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor nos abençoe, Deus, e nos dê a alegria, Deus, de ouvir a tua voz esta manhã. No nome de Jesus nós oramos hoje e sempre. Amém. Poderia sentar, queridos. As matrizes do utilitarismo. A religião tem o seu lugar. A religião tem o seu lugar. É incrível como os antropólogos, os sociólogos, os estudiosos, houve uma época, principalmente na virada do século passado e durante parte do século passado, quando a Rússia alcança o poder, a China vive a grande revolução, o mundo comunista ganhou uma certa expressão, estava vivendo o seu auge, como os homens começaram a estudar a questão e descobriram, por mais simples que seja, que a religião tem o seu lugar na história. Existe um grupo de cristãos na China que são chamados cristãos intelectuais. É um grupo que se converteu ao cristianismo não mediante a pregação do Evangelho, mas quando a Rússia viveu o colapso, o grande colapso do sistema mal, que não era tão mal assim, que era mais mal muitas vezes do que a gente pensa, mas que tinha uma mente preocupada, ele carregou um grupo de estudiosos chineses para que fossem para os Estados Unidos, para a Alemanha, para as grandes universidades e trouxessem uma resposta, coisa de chinês, né? Coisa de oriental. Por que o sistema russo falhou, viveu o seu colapso, e por que o sistema americano se mantinha de pé, firme, após tantos anos? E alguns desses estudiosos foram para a Alemanha, estudaram a Alemanha, estudaram nos Estados Unidos, estudaram na Inglaterra, fizeram uma série de estudos, e eles voltaram com a resposta. A grande diferença entre os dois sistemas é religião. A Rússia tinha um sistema baseado completamente no homem, e o homem foi incapaz de manter todo o sistema. Os Estados Unidos tem um sistema basicamente misto, onde ele tem o critério da religião, a crença em Deus. O resultado foi que muitos desses chineses se converteram ao cristianismo. Se você entrar na internet e começar a pesquisar, você vai descobrir que existiu na China, passou a existir na China um grande movimento chamado cristãos intelectuais, gente que chegou ao conhecimento do cristianismo sem contato com a missão da igreja, mas gente que chegou ao contato com o cristianismo por causa da razão, e eles se espalharam e criaram um grande movimento na China e uma série de outros detalhes. Quando, há uns 2 anos atrás, nós trouxemos ao Brasil um chinês chamado Enoch Wan, PhD em metodologia, e ele veio, eu gostava muito do vídeo do Enoch Wan, ele explica, ele fala muito sobre isso, como Deus foi bondoso com a China, e como eles criaram um movimento, mandando para as universidades chinesas professores para estudar, não religião, não para falar de religião, mas para falar de cultura, falar de conhecimento cristão, e aí começou uma série de movimentos dentro das universidades, Pequim, etc., sem ter aquela perseguição do comunismo e alcançando grandes resultados. Mas eu estou usando essa ilustração para dizer que muitas vezes, pela intelectualidade, pela necessidade, pelo problema que a gente vive no dia a dia, muita gente chega à conclusão que Faraó chegou. Se de alguma forma essa religião, se de alguma forma essa crença, se de alguma forma essa maneira de viver, essa maneira de pensar vai servir para tirar de mim e do meu povo as rãs, aquilo que está incomodando, deve ser tolerado, deve ser aceito. Essa é a base do utilitarismo.
Se alguma coisa me serve, se alguma coisa me faz bem, eu devo ter paciência e devo ter um certo critério de aceitação com isso. Faraó, depois do primeiro diálogo, vocês vão descobrir que Faraó já está mudando de opinião. Ele vai mudar radicalmente de opinião, mas ele não vai se converter ao longo das 10 falas. Mas ele vai mudar radicalmente na sua maneira de falar, na sua maneira de confrontar, na sua maneira de dialogar com Moisés. Ele vai ter uma opinião diferente a cada fala, ele vai ter uma perspectiva diferente em cada diálogo, em cada encontro. Mas depois de 2 encontros, depois de sentir que alguma praga já estava vindo sobre o seu país, que a sua ação estava se tornando incômoda, ele começa a cogitar a possibilidade de que a religião de Moisés e a religião de Arão tenham alguma utilidade. É útil para alguma coisa. Se é útil para alguma coisa, eu não devo ser resistente a essa utilidade, a esse bem que a religião é capaz de me causar. Então, eu quero pelo menos começar a explorar. Faraó começa dizendo: tire as rãs de mim. A religião de Faraó, ela é uma religião baseada não em Deus, mas ela é uma religião, pelo menos uma aceitação religiosa baseada na sua necessidade. Tem um testemunho muito bonito de um cristão indiano que se converteu, lá ele era chamado Sadhu, porque os indianos chamam de Sadhu aqueles homens que possuem grande educação religiosa. Sadhu Sadhu foi considerado o apóstolo dos pés sangrentos. Tem um livro muito famoso, morreu o mundo esse livro, o Apóstolo dos Pés Sangrentos, que é uma referência ao momento em que seu pai, que era um marajá na Índia, vai atrás dele procurando o filho que estava andando pelas aldeias, e quando chega numa determinada aldeia, ele encontra a notícia de que o filho já havia partido, ele vai seguindo as pegadas do filho, e ele começa a encontrar sangue no caminho, e ao pegar na areia ensanguentada, o pai dele olha para aquele momento, pega na areia e chora: meu filho, cujos pés costumavam pisar nos mais finos tapetes persas, hoje deixa na areia as marcas do seu sangue por causa dessa loucura, dessa religião. E daí vem o título: o Apóstolo dos Pés Sangrentos. Existem muitos milagres relatados na biografia de Santo Assim. Um deles é que ele chegou na aldeia, tinha um menino morto, e tendo o menino morto, todo mundo começa a chorar e agradece a Deus porque ele chegou. E quando ele chegou, alguém disse assim: olha para o meu filho, a mãe pede, olha para o meu filho. E ele olha para as suas mãos e fala assim: essas mãos são pecaminosas, será que elas poderiam orar por alguém e levantar alguém? E ele chega à conclusão: mas se essas mãos possuem a graça de Cristo, elas são capazes de ressuscitar pessoas. E ele ora pelo menino e o menino levanta, ressuscita. E o povo cai em cima dele adorando, querendo tocar nas vestes, querendo idolatrar. E naquele dia ele tomou uma decisão. Ele disse: nunca mais eu oro para a cura e para o benefício de ninguém, para que as pessoas não se apeguem a mim como se eu fosse o Cristo, porque eu não sou o Cristo, para que as pessoas não me idolatrem como se eu fosse um Deus. E a biografia dele mostra que a partir dali ele parou de orar pelas pessoas para não gerar idolatria na vida das pessoas. Então, a história de Sadhu Sadhu é uma história de muitos milagres. Mas uma das coisas que quando eu conto essa história, é porque ele aprendeu que muitas vezes as pessoas querem apenas o benefício. Ele descobriu tantas coisas interessantes, tem muitas histórias interessantes lá do Sadhu. Ele chega numa estação e 2 homens se fingem de morto para extorquir dinheiro dele. E um vai extorquir dinheiro dele e fala assim: Sadhu, me ajuda a fazer o sepultamento do meu morto, que o meu morto morreu. E na verdade era tudo uma mentira, né? E ele puxa o dinheiro do bolso e dá o dinheiro do sepultamento para a pessoa que estava enganando ele, e aí vai embora. Daqui a pouco vai vir um rapaz correndo atrás: Sadhu, perdão. Eu só perdão por quê? Porque os homens morreram mesmo. Era uma brincadeira. Quando o rapaz chegou lá, os dois já estavam mortos. Então as pessoas querem usar esse critério muitas vezes para enganar as pessoas. Então tem muitas histórias bonitas de homens de céus, e muitas vezes as pessoas veem na religião essa utilidade, essa capacidade de fazer o bem. Tire de mim as rãs. Se a religião, se o diabo, se o seu Deus, Moisés, tira de mim as rãs, a gente pode fazer alguma troca. Se o seu Deus tira de mim
essas rãs a gente pode fazer alguma coisa, eu posso até de repente libertar esse povo. E a gente aprende uma coisa, nós vamos aprender que o grande erro de Faraó, o grande equívoco de Faraó, foi apenas pensar que Deus de Israel, o Deus de Israel, é apenas o Deus que tira rãs. Ele não é somente Deus das rãs, ele é Deus do boi, da vaca, do bezerro, do jacaré, da mosca, da pulga. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Senhor de todas as coisas. Então, meus irmãos, nesses diálogos de Faraó com Moisés, a gente aprende algumas coisas. Se você continuar lendo o texto, você vai descobrir que as rãs vieram e Deus fez algo interessante. Deus fez algo interessante. Se você tiver tempo, você vai para casa, ler a Bíblia com calma. Isso aí tem que ler com calma. Não adianta ler só aqui, porque você não vai guardar. Você vai para casa, ler, reler, você vai descobrir. Você vai descobrir que então Faraó chama Moisés e Moisés continua o diálogo com o Faraó. E na continuidade do diálogo com o Faraó acontece algo interessante. Faraó começa a aceitar a oração de Moisés. Faraó começa a dizer assim: Moisés, fale com o seu Deus por mim. Fale com o seu Deus por mim. Nesse momento de fale com o seu Deus por mim, Moisés disse a Faraó como é que as coisas iam acontecer. Moisés disse a Faraó como é que as coisas haveriam de suceder. E se você observar a sequência do texto, se você observar a sequência do diálogo, você vai descobrir que Deus fez algo maravilhoso. Deus fez exatamente como Moisés disse. Deus fez exatamente como Moisés disse. O versículo diz assim: então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor. A palavra clamar aqui é gritar. Moisés gritou para Deus, falou com Deus, gritou com o Senhor por causa das rãs. A briga, por enquanto, aqui está em torno, o objeto do diálogo, o objeto da conversa é quem? É rã. É rã. Né? Uma vez encontrei um rapaz que criava rã, eu falei: rapaz, você cria rã? Ele: rã. Eu falei: e esse negócio dá dinheiro? Ele: rã. Entendeu? Então, assim, então o assunto hoje é rã. Né? Então o assunto é rã. E diz a palavra de Deus que as rãs estavam em todos os lugares. Você vai ler na Bíblia, vai descobrir que estava na câmara do rei, estava espalhado em todo lugar, virou a praga, era rã, para tudo quanto era lado, não era rei mesmo, mas era rã. E aí, nesse diálogo, Faraó conversa com Moisés, e nessa conversa com Moisés diz assim: para que você saiba, vai acontecer isto, e é sublime você ler, que Deus fez conforme a palavra de Deus fez conforme a palavra de Moisés. O Senhor agiu de acordo com a palavra de Moisés. Deus tirou as rãs de acordo com a palavra de Moisés. 3 diálogos. Primeiro diálogo, Faraó disse, o que Faraó disse? Vamos repetir, vamos lembrar, exercício bíblico, né? Primeiro diálogo, o que Faraó disse? Não conheço esse Deus, não conheço, nem tampouco deixarei ir. Primeiro diálogo. Segundo diálogo de Moisés com Faraó, de Faraó com Moisés, qual foi a resposta de Faraó? Vocês estão distraindo o povo, pessoal, por favor, o pessoal precisa fazer tijolo. Tem que fazer tijolo. Se não fizer tijolo, a produção cai. Esse negócio de ficar distraindo o povo vai dar queda de produção. Terceiro diálogo. Moisés, fale com o seu Deus e tire as rãs de mim. Vamos marchar para a conclusão, vamos chegar para a conclusão. Eu queria que você pensasse no mundo, o que foi que aconteceu depois de 3 diálogos. No primeiro diálogo, Moisés entra no palácio de Faraó como uma formiga. E Faraó já é, por si mesmo e pelo tamanho do seu império, um
para palhaço do que para profeta. É alguém que está distraindo o povo, está fazendo o povo se distrair. Esse negócio religioso é uma questão de distração. Mas depois do terceiro diálogo, Moisés começa a crescer diante de Faraó e diante de todos. Moisés já não é mais aquele louco que entrou no palácio, mas já é alguém que pode ser útil na época da crise. É alguém que pode orar pela crise, é alguém que pode orar pela dificuldade, é alguém que pode orar na época do sofrimento, na época da praga, é alguém que pode fazer uma oração a Deus e trazer libertação. Depois de 3 diálogos, os 3 primeiros diálogos, Faraó estava muito menor do que entrou no diálogo. Depois de 3 diálogos, Moisés era muito maior do que quando começou a conversar com o Faraó. Mas eu quero apenas terminar essa mensagem de hoje guardando a máxima dessa série, para que a gente se lembre disso. Quem pensa como Faraó, age como Faraó, morre como Faraó. Você vai descobrir que Faraó, ao longo desse processo, ele vai morrer na sua incredulidade, com as suas filosofias e com os seus conceitos, e com as suas crenças e com os seus erros. Mas quem pensa como Moisés, vive como Moisés, morre como Moisés. Religião, relacionamento com Deus de Israel, não é apenas um relacionamento para que Ele tire as rãs da nossa vida. Relacionamento com Deus de Israel é um relacionamento para que nós venhamos a viver com Ele e a ter a vida eterna. Deus não é Deus apenas de rãs, Deus é Deus de sapo, de sapa, de boi, de vaca, de jacaré, de bode, de cabrito, de tudo que tiver por aí. Deus é Deus. Ele não somente tira as rãs, Ele controla o universo. Felizes são aqueles que na caminhada da vida descobrem o relacionamento com Deus, descobrem o relacionamento com Deus verdadeiro. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, fazer essa oração. Querido Deus, nós queremos pedir que a Tua palavra, que esse momento, ó Deus, de reflexão sobre a palavra do Senhor, nos dê, ó Deus, o entendimento de que nosso relacionamento contigo não é apenas um relacionamento por necessidade, mas deve, acima de tudo, Deus, ser um relacionamento amoroso, uma resposta ao Teu amor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fará. Obrigado, Deus, pela bênção na vida desse diálogo. Obrigado porque nós aprendemos que o Senhor não é apenas Deus de rãs, que o Senhor é o Deus eterno que controla não somente as rãs, mas controla a vida. Ó Deus, e que o nosso relacionamento contigo seja um relacionamento verdadeiro, seja um relacionamento de bênção, de alegria, de paz, um relacionamento na Tua presença. Que a Tua palavra, Deus, cresça nas nossas vidas hoje e nos abençoe nesse dia. Ó Santo de Israel, no nome de Jesus, que a Tua graça e a Tua glória venha sobre o Teu povo, e que nós possamos não simplesmente pensar como Faraó, viver como Faraó, mas que nós possamos, ó Deus, pensar como Teu servo Moisés, viver como Moisés, e ter o privilégio de andar contigo como Moisés andou, e terminar as nossas vidas como Moisés terminou. No nome de Jesus nós oramos hoje sempre. Amém, amém, amém. Vou ler esse